Olá! Hoje celebramos com gratidão a Deus a memória de Santo Antônio Maria Claret. A adolescência é uma das fases do desenvolvimento humano muito intensa, por sinal. A psicologia e a pedagogia veem essa etapa da vida com algumas características bem particulares, tais como rebeldia, crise de identidade, conflitos relacionais, tendência grupal, fantasias, descobertas de impulsos afetivos e sexuais e tantas outras. Tudo isso coloca a adolescência numa constante atitude de busca de superação em meio aos desafios. Essas energias, se orientadas para metas erradas, os resultados são terríveis. Por outro lado, a exemplo de Santo Antônio Maria Claret, o servo de Deus que a igreja celebra hoje, se um adolescente se descobre amado por Deus, ele canaliza todas as suas energias para grandiosas e salvíficas metas de santidade. Santo Antônio Maria, o santo que fazemos memória hoje, já na adolescência ouviu em seu coração a inconfundível voz de Deus, o chamando para uma consagração total de vida. Se sentia tão filho de Maria, a mãe de Jesus, que resolveu acrescentar o nome dela ao seu nome, justamente com a intenção de honrá-la. Antônio teve uma existência extraordinária, com um único foco: amar a Deus de todo o coração e ao seu próximo como a si mesmo. Ele nasceu em dezembro do ano 1807, num simples povoado de Barcelona, na Espanha. Recebeu o sacramento do batismo no dia 25 de dezembro, ou seja, no Natal do Senhor. Teve 9 irmãos e foi o 5º filho da família. Seu pai era tecelão e sua mãe dona de casa, de fato um casal muito temente a Deus. E foi nesse ambiente familiar que o jovem então pôde receber, mais com exemplos do que com palavras, a fé no seguimento de Jesus Cristo. O amor à Virgem Maria, a devoção à Santa Eucaristia foram também 2 marcas de sua espiritualidade. Aprendeu com seu pai o ofício de tecelagem e depois de tipografia. Esse segundo ofício, mais tarde, muito influenciaria suas ousadas ações evangelizadoras através dos meios de comunicação. Por causa de sua competência profissional e dom de comunicação, foi convidado para trabalhar bastante em setores da igreja que promoviam esse tipo de ação. Porém, ele ansiava por um desejo ainda mais profundo. Não queria ser simplesmente um prestador de serviço, mas ele queria se consagrar a Deus. Então, o seu desejo foi aceito. Aos 21 anos, Antônio foi acolhido no seminário e foi ordenado sacerdote no ano 1835. Depois de 4 anos como pároco em sua terra de origem, foi para Roma trabalhar num setor da igreja chamado Propaganda Fides, ou propagação da fé, passando a atuar ali como missionário apostólico. Foram anos de árduos trabalhos nesse ministério. Foi de fato um trabalho muito frutuoso para a igreja. Quem é fiel no pouco, Deus confia mais, não é verdade? Após o bom êxito desses serviços prestados, ele foi enviado no ano 1948 para as Ilhas Canárias. Essa era uma região muito desafiante, de fato uma terra de missão, provada e comprovada. Os desafios toda a vida não o intimidaram, pois sentia arder em seu coração o desejo de anunciar uma obra de alcance cada vez mais amplo. Assim, então, no ano 1849, junto com outros 5 jovens sacerdotes, fundou a Congregação dos Missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria. Mais tarde, essa congregação passou a ser chamada de Padres Claretianos. Deus, porém, queria mais, muito mais. Tendo se passado por um breve tempo da fundação daquela obra, a igreja apostou na generosidade desse servo coração. Os fiéis de Cuba, na época, viviam grandes desafios e já estavam há 14 anos sem um bispo. Assim, no mesmo ano da fundação da congregação, Padre Antônio Maria foi nomeado bispo dessa diocese. Deus confiou muito nesse servo, muito mesmo. Ele então confiou toda essa missão que Deus lhe confiava por meio da igreja, ele colocou tudo isso nas mãos de Nossa Senhora. Em Cuba, Antônio foi vítima de constantes provações realizadas por grupos maçônicos. Esses faziam violentas oposições aos padres e provocavam vários atentados contra a vida, incendiavam as casas onde os sacerdotes estavam, colocavam veneno nas suas comidas. Então foi de fato um ano de muita provação. Em 1855, com o auxílio de Madre Antônia Pares, fundou uma nova congregação na igreja, que passou a ser chamada de Irmãs de Ensino Maria Imaculada. Mais tarde, essas servas receberam o apelido carinhoso de Irmãs Claretianas. Seu esforço e ardor missionário fez surgir várias outras dioceses na região de Cuba. E depois, em 1857, Santo Antônio
Antônio Maria retornou a Madrid, porém deixando a Igreja de Cuba bem mais fortalecida, unida e resistente aos constantes ataques que sofria. Na Espanha, apesar de uma resistência inicial, atendeu o pedido da rainha Isabel, se tornando seu confessor e orientador. Santo Antônio Maria Claret teve seu encontro definitivo com Deus aos 63 anos, no dia 24 de outubro do ano 1870. Deixou numerosas e importantes obras escritas que inspiraram e orientaram muitos corações. Foi beatificado pelo Papa Pio XI, que na ocasião o chamou de precursor da ação católica no mundo moderno. Foi canonizado no ano 1950 pelo Papa Pio XII. Que Deus então derrame, por intercessão de Santo Antônio Maria Claret, sobre todos os sacerdotes e religiosos, leigos, engajados na igreja, um novo batismo de ânimo, ardor missionário, e que jamais esfriem na oração e nas boas obras. Digamos então com fé: Santo Antônio Maria Claret, rogai por nós.